Bora lá, nação, para mais um vídeo top aqui no nosso canal. Agora nós vamos aqui analisar o João Guilherme e o Pascoal falando sobre a vitória do Flamengo. E o seguinte, vitória de campeão. O Flamengo foi letal na partida, conseguiu ser bem efetivo e venceu por 2-0, Ayrton Lucas e Gabigol. E um detalhe importante foi o Gabigol, que no final da partida falou o seguinte, que ele quer retomar a posição que ele jogava antes, que é centroavante. No caso, ele não gostaria mais de fazer aquela função de armador e ele gostaria de voltar a ser centroavante. No caso, ele vai brigar por posição com o Pedro. Foi por isso que ele começou na reserva na partida. E nós vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre isso. E eu gostaria que você deixasse sua opinião nos comentários. Para você agora, no caso, o Gabigol tem que começar no banco ou tem que ser titular. Escreva nos comentários, deixa a sua opinião e coloca a sua risada aí. Porque eles falaram que eram favoritaço, falaram que ia atropelar, que ia amassar o Flamengo. Mas o Flamengo foi letal. 2-0. Então vamos pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN Brasil e também canal do João Guilherme. Link na descrição, vamos para as notícias do Flamengo. Olha lá, é sempre estranho ficar no banco, disse o Gabriel Barbosa. Mas no penúltimo treino falei com o Vitor. Falamos sobre algumas coisas, foi uma conversa clara. Eu falei que queria voltar à minha posição natural, que é centroavante. Mais à frente, nessa mesma resposta, ele disse, literalmente, quero brigar por posição com o Pedro. E aí? Hoje o titular é o Pedro. Não dá pra mexer. E até a conclusão dele. Hoje o titular é o Pedro, nessa entrevista. E eu tenho que brigar com ele. E se essa é a condição, ele vai brigar com o Pedro para ser titular do time do Flamengo. A gente tem que entender algumas convicções do Vitor Pereira. Você pode não concordar, mas você precisa entender as convicções do Vitor Pereira. 3 zagueiros. Você precisa entender por que tem 3 zagueiros. Porque ele não tem 2 volantes pegadores. Ele só tem um volante que marca. E o Thiago Maia deu uma sarrafada no segundo lance do jogo e já tomou cartão amarelo. Na largada, no primeiro tempo, tomou cartão amarelo. É um excelente jogador, mas também não é um grande roubador de bola, hein? Mas é o primeiro volante. Tá, certo? Aí tem o Gerson. O Gerson voltou a jogar mal. O Flamengo ganhou. O Gerson voltou a jogar mal. Ponto distoante do time ontem. Voltou a jogar mal. Aí o pior jogador do Flamengo. O que ele faz? Como é que ele se sente confortável? Eu preciso de mais um zagueiro. O problema é que ele só tem um zagueiro rápido, que é o Fabrício Bruno. Todos os outros zagueiros que ele tem no elenco são lentos. Então ele necessita demais do Fabrício Bruno ser o jogador de velocidade do 1 contra 1. Quando a bola sai 1 contra 1, tem que sair contra o Fabrício Bruno. Porque se sair contra o Léo Pereira, a gente viu o que aconteceu. Então, é isso que passa pela cabeça dele. Ele tem que ter um volante na frente da zaga, os 3 zagueiros, um volante posicionado na frente dos 3 zagueiros, porque se acontecer alguma coisa, esse zagueiro encaixa aqui. Então, Pascoal, mas daqui a pouco ele vai ter todo mundo. Outra coisa. Daqui a pouco ele vai ter todo mundo. Ele vai manter os 3 zagueiros? Isso já é convicção dele. Ele está todo o campeonato trabalhando com 3 zagueiros. Uma convicção. Outra coisa. Não dá para jogar Everton Ribeiro e Arrascaeta. Por quê? Porque ele já joga com 3 zagueiros. Então ele vai ter que tirar alguém. Tirou alguém da meia. Um meia vai jogar. Na realidade, se ele mantiver os 3 zagueiros, ele obrigatoriamente, mesmo que só um dos 2 entre, ele vai ter que tirar alguém. Ele tem que tirar. Aí o que ele faz? A conta não fecha. O Everton Ribeiro, joga o Everton Ribeiro, não joga o Arrascaeta. Ontem nem Arrascaeta, nem Everton Ribeiro. O que ele fez? Abriu Cebolinha pelo lado do campo para dar profundidade para o jogo. Que oferece isso para ele na ausência do Bruno. Claro. Agora o sonho, e eu acho que é o sonho mesmo, é ter o Bruno Henrique bom. O Bruno Henrique bom, a memória que a gente tem do Bruno Henrique bom é o melhor jogador de 2019. Vai abrir o Bruno de um lado, o Cebolinha do outro. Não, aí ele vai jogar com o Bruno Henrique com o centroavante. E a bola saindo do Bruno Henrique cruzada na área toda hora, porque o Gabriel, na minha interpretação, o Gabriel precisa de 3 bolas, 4 bolas para fazer um gol. O Pedro precisa de quantas? 1, 2. Você, na posição de centroavante, prefere o Pedro ao Gabigol? Prefiro, porque o Pedro tem o perfume que a bola gosta. O Gabigol também. Você já reparou? Você já reparou? O Gabigol é jogador de momentos decisivos. Ele faz gol em momentos importantes. Nem sempre decisivos, mas momentos importantes. Palmeiras e Flamengo, ele fez o gol do Flamengo na derrota para o Palmeiras, que o Daverson fez o gol, né? Ele fez o gol. Libertadores da América, contra o River Plate. Só 2. Ele decidiu o jogo, é o personagem daquele jogo. Então, existem coisas que você tem que analisar, mas o Pedro está toda hora lá. O Pedro carimba a bola.
Já reparou? A bola bate na zaga, bate na trave, a bola sai com... O Gabigol passou da... O Gabigol no lance do segundo gol, ele passa da bola. Repara, ó, o Gabigol não chega. Quem é que chega? Mas tava numa condição melhor mesmo, né? Mas olha como é que Era a bola... mais fácil pro Pedro chegar nessa bola do que pro Gabigol. Mas olha como é que ele... se tacou na bola lá. Não, por quê? Porque é o perfume que a bola tem. A bola encontra o cara. O sujeito igual o Pedro, a bola Benzema. A bola tem para aqui. Só fez 3 em 7 minutos hoje. O Pedro tem um baita domínio ali Agora, da Mari, área, né? demorou tanto pra Pedro e Gabigol se provarem juntos. Sim. E acabou em 2 títulos, né? Libertadores e Copa do Brasil. Por que preterir dessa possibilidade, dessa ótima chance? Porque é o desejo do treinador. Gabigol? Porque a ideia do... Não, assim, o Vitor, ele gosta de usar os lados do campo. Isso tá claro, isso a gente já sabe. E é o que ele tem tentado fazer no Flamengo. Mas o Gabigol bem fisicamente, ele passou por um probleminha nessa semana, treinou pouco, tá por causa do adutor. Ele inteirão, ele não pode jogar pelo lado? Ele jogou pelo lado com o Neymar junto com ele. Mas aí com o Neymar por dentro não tinha onde ele jogar. Então, mas é porque ele vem dar uma declaração. Então a gente tá discutindo em cima da declaração dele. Onde ele pode jogar em vários lugares, do meio pra frente. Assim como ele passou a jogar um pouquinho mais. Não ser mais centroavante? Eu acho que é um momento da vida dele. Acho que ele, enfim, não sei se hoje em dia, atualmente, ele se sente incomodado justamente por não estar mais marcando tanto. E aí ele entende que o rendimento dele para fazer gol é ali na posição de centralizar dentro da área, que a gente tem certeza que ambos podem atuar juntos. Isso a gente já viu, isso já aconteceu. Combinações de gols, o Gabriel marca em finais com o Pedro em campo, isso acontece. Agora, o Vitor ontem, quando ele coloca a escalação dele, ele coloca o Everton de um lado, o Matheus do outro lado e o Pedro centralizado, ele abre mão do jogo do Flamengo passar pelo meio, que sempre aconteceu, com Arrascaeta e Everton Ribeiro. Né? A criação do Flamengo sempre foi brilhante, porque tem jogadores que dominam esse setor do campo. Sim. O Gabriel, com o Dorival em determinado momento, ele também passou esse cara a flutuar mais por trás do atacante, do Pedro. E eu acho que tanto segundo atacante. Exatamente. E qual é o número da camisa que ele tá jogando agora, né? Ele agora tá jogando com a 10. Então, acho que assim, chegou num momento, talvez, da carreira dele, de desempenho, que ele gostaria, e eu acho isso muito legal. Eu acho que tira o jogador de uma zona de conforto impressionante, porque ele se coloca na condição de brigar por uma vaga. E aí você sobe o nível de competitividade do seu time. Agora, como que você mantém essa disputa, né, com o Pedro e com o Gabriel, sendo que juntos eles já renderam? Jogam mais juntos Pedro e o Gabigol. Porque Gerson e Maia também não funcionam. Porque ele troca a saída de bola por dentro pela velocidade do lado do campo. Exatamente. Você troca criatividade por vigor. Você troca a criatividade por outra situação de jogo. A situação de você ter o Matheus, o moleque é bom de bola. Muito. Ele estava fazendo um bom jogo ontem. Muito. Ele estava jogando direitinho. Não fez um mau jogo, não. Aí, por quê? Porque ele vai... Eu gosto mais do Matheus perto do centroavante, de ponta de lança. Entendeu? Do camisa 8, antigo, camisa 8. Perto do centroavante. Porque ele é capaz de dar um passe, ele é capaz de bater na bola, e ele bate bem na bola. Ele tem raciocínio, tem velocidade, ele é muito bom jogador. Explosão, potência. Muito bom jogador. Agora, bota o Cebolinha aberto no lado, o Matheus aberto aqui. E aí, o que ele faz? Bota o Pedro dentro da grande área. Tenta fazer a marcação na saída de bola com os 3 e mais os 2 volantes chegando para fazer a marcação na saída de bola. Incomoda o Fluminense 10 minutos, 15 minutos. Até o Fluminense encontrar a fórmula. O que faz o Fluminense? Recua os 2 volantes. Vem buscar a bola com o Ganso um pouco mais por dentro. E aí consegue o desafogo. Quando consegue o desafogo e começa a criar o Fluminense, o Flamengo fica com o espaço para atacar o adversário. Sim. Que era o que o treinador queria. Porque os times do Vitor Pereira gostam do espaço. Gostam da velocidade, gostam da profundidade. Muita gente lembrou ontem, antes da gente ir pro break, da eliminatória da Copa do Brasil do ano passado, entre Corinthians e Fluminense, semifinal, né, da Copa do Brasil, do jogo de Itaquera, da Neoquímica Arena, onde o Corinthians, jogando à la Flamengo ontem, tocou 3-0 no Fluminense. O Fluminense também, naquela ocasião, teve oportunidades não aproveitadas no início do jogo. Flamengo 2, Fluminense 0. Gols de Ayrton Lucas e Pedro, 2 ex-jogadores do Fluminense, deixaram o Flamengo numa ótima vantagem na decisão do Campeonato Carioca. Porém, o que está repercutindo mais
é essa entrevista de Gabigol depois do jogo. Veja aí. Ontem, acho que foi no penúltimo treino, a gente conversou, eu e o Vitor, onde expliquei para ele uma situação que nesse esquema onde eu estava jogando não estava tão confortável, por mais que eu ajudei o time no começo da temporada. Uma conversa super tranquila, onde ele me entendeu e eu também entendi ele. Ano passado já era outro esquema e agora é outro também, onde jogar um pouquinho mais recuado. E a gente conversou, ele optou pelo Pedro hoje, e eu falei para ele que ia buscar o meu espaço, trabalhar bastante para poder ajudar o time, como eu ajudei hoje. Quando eu entrei ali, a gente jogou como 2 atacantes, então isso me deixou mais confortável dentro do campo para poder fazer as jogadas e procurar os gols. Então, uma conversa super tranquila, e agora é descansar amanhã e segunda-feira ver também sobre as dores que eu estou no adutor, que eu venho carregando desde o Al-Ahly. Quando eu tive essa semana de entre aspas, né, ali de trabalho na academia, me ajudou bastante. Ainda não estou 100%, mas melhorei bastante. Então vamos ver domingo e segunda para ver como é que vai ser para quarta-feira. Imagem feita pelo Rafa Melo, youtuber flamenguista. Grande abraço para o Rafa Melo, né, e obrigado aí por ceder as imagens. Minha gente, que declaração do Gabigol, hein? Vamos por parte. Primeiro, ele não foi escalado de início porque realmente não estava na sua melhor condição, né? Vinha aí de uma lesão que ele ainda sente, uma lesão muscular que, segundo ele, adquiriu na partida contra o Al-Ahly no Mundial de Clubes, e de lá para cá vem jogando no sacrifício. E realmente a gente já falava há algum tempo aqui que o Gabi está muito abaixo do seu ritmo, da sua possibilidade, da sua... Dá uma editada aí, meu amigo Betão. E a gente já falava aqui que o Gabigol está muito abaixo daquilo que ele pode apresentar. E agora a gente começa a entender por quê. Ele não está 100%. E outro ponto muito interessante aí, que mostra um relacionamento aberto, franco, com o técnico Vitor Pereira, e de fato que o grupo está fechado com ele. É inegável a liderança, a importância do Gabigol, e ele vem na coletiva depois do jogo e diz que teve uma conversa com o Vitor Pereira, que pediu para voltar a jogar na posição dele, ou seja, mais lá na frente, jogando como um atacante de área, né, coisa que ele não vinha fazendo, e que nós falamos aqui nesse canal num vídeo há um tempo atrás, você vai se lembrar, que não é a do Gabigol, aquele negócio de ficar aqui no meio campo, girando e tentando armar o jogo, que ele tem que ficar mais lá dentro da área. Ali ele se tornou um jogador muito importante, e ele disse que agora vai disputar posição com o Pedro. É isso aí, porque nesse esquema de jogo que vem utilizando o Vitor Pereira, fica muito difícil a participação do Gabigol e do Pedro juntos, pelo menos foi isso que eu entendi. E meus amigos, sinceramente, se o Gabigol for disputar posição com o Pedro nesse momento, o Flamengo terá um reserva de luxo, terá um dos maiores ídolos da sua história no banco de reservas, porque convenhamos, entre Gabigol e Pedro, atualmente, acho que não dá para comparar. A fase do Pedro é muito melhor, né? O Pedro e o Ayrton Lucas estão sendo os principais jogadores do Flamengo nesta temporada. Eu acredito que com o passar dos jogos e o Gabigol melhorando fisicamente, nós poderemos ter a dupla Gabigol e Pedro de novo, que funcionou muito bem na temporada passada. Dá para os dois jogarem juntos. Agora tem um detalhe: os times do Vitor Pereira sempre foram aqueles com um homem de referência e 2 jogadores muito rápidos pelos lados. E aí Gabigol teria que fazer uma movimentação maior pelo lado do campo, ajudar na recomposição, e pelo que ele declarou, ele quer voltar a brigar, a fazer gols, a ser artilheiro, a jogar na área. Pois é, estaria pensando o Gabigol em seleção brasileira, que pode ser dirigida por Jorge Jesus? Em breve é uma possibilidade?
para a próxima Copa do Mundo, porque em 2019 Gabigol se movimentava muito, mas era um homem de área, né? Era um jogador que ficava mais centralizado com o apoio do Bruno Henrique e do Arrascaeta. E aí, hein? Que situação? O certo é que o Flamengo, no mínimo, ficará com 2 centroavantes espetaculares, Gabigol e Pedro. Vão disputar a posição e podem jogar juntos, claro, depende do esquema e do adversário. O Vitor Pereira tem na mão o melhor elenco da América do Sul. Para você, na disputa Gabigol e Pedro, quem leva melhor? Para mim é o Pedro. E outra, os dois podem jogar juntos? Acho que sim, mas tem que mudar o esquema, né? Será que o Vitor Pereira vai querer fazer isso? Não sabemos, minha gente. O certo é que o Flamengo tem uma vantagem de 2-0 na final do Carioca e no meio de semana Flamengo e Fluminense estreiam na Libertadores da América jogando fora de casa. Flamengo contra o Alcas no Equador e o Fluminense contra o Sporting Cristal lá em Lima, no Peru. Então é isso daí, nação. Tá aí os comentaristas falando. Vamos ver como que vai ficar a escalação do Flamengo, porque se o Gabigol querer voltar à posição que ele jogava antes, ele vai começar na reserva, como nós vimos na partida do Fluminense, né? Porque o Pedro está jogando muito. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.